Paz, igreja. Bom dia a todos. Vamos iniciar o culto. Vamos iniciar a nossa campanha, Construindo a Arca. E vocês estão preparados para isso? Amém? Vamos estar orando. Amém? Senhor Jesus, eu entro em Tua presença, Pai. Quero te agradecer muito, Senhor. Queremos te exaltar com todo louvor, Senhor, com toda adoração, que somos gratos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Pai. Faça a Tua vontade, Pai, que os irmãos consigam entender o que a gente quer dizer, o que o Senhor quer dizer, né? Então, Senhor, Espírito Santo esteja presente conosco, Pai. Espírito Santo esteja aqui o tempo inteiro, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos, aceitos como pois nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que
amigos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste lavado, mais alvo que a neve. Se quer ser mais alvo, cante. Alvo mais. Escute a nossa oração neste lugar, Pai. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Mais uma vez, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pois mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Aplauda o Senhor bem forte, queridos. Glórias a Deus. Feche teus olhos. Vamos orar um pouco. Querido Senhor, primeiramente te agradecemos porque até aqui nos trouxe o Senhor. O Senhor está no controle de nossas embarcações. Nunca nada fugiu ao controle do Senhor. Nós, Senhor, mesmo que o nosso barco tivesse leme e nós pudéssemos conduzi-lo da forma mais perfeita possível, ainda assim não seremos bons motoristas. Tu, Senhor, e apenas Tu, é aquele que nos conduz por caminhos verdadeiros. Então, nós te pedimos, conduza-nos, Senhor, nesta manhã, por este caminho, para que possamos alcançar, em nome de Jesus, tudo aquilo quanto o Senhor
tem preparado e projetado para todos nós. Em nome de Jesus, se conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, te convidamos não para estar, não para um momento ficar, mas te convidamos para permanecer no nosso meio. Te convidamos para nos convencer, te convidamos para nos, sem Deus amado, edificar e fortalecer esta manhã. Fica conosco, permanece conosco, em nome de Jesus. Anda conosco, nos ensina a andar contigo, Senhor. Amém. Você que trouxe a Bíblia hoje, nós vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 9. Depois nós vamos para Mateus, guarde aí, 24, 37. E depois nós vamos para Hebreus 11. Tá? Então vamos ler aqui. Vamos lá, 6, 9 de Gênesis. São estas as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro, e a sua geração, íntegro em sua geração, e andava com Deus. Mateus 24, 37, que é o slogan da igreja. Amém? Você lembra disso, né? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora vamos para Hebreus 11, 7. Amém? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se ele herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Tome teu assento em nome de Jesus. A proposta, irmãos, nesta manhã de ceia, é nós aprendermos com Noé o que podemos fazer e como podemos andar e que características temos que ter para que possamos ser encontrado por Deus, alguém capaz de construir algo inimaginável na sua geração. E é sobre isso que vamos, então, estar conversando nesta manhã. Perceba que o slogan da igreja, de Mateus 24, 37, vai nos dizer: e como foi nos dias de Noé. Portanto, aqui nós temos duas referências. Primeiro, os dias de Noé. Gênesis capítulo 6 vai nos dizer que esses dias eram dias de muita mistura, onde os filhos de Deus haviam se corrompido, se misturado com os filhos dos homens. Aqueles da geração
do Senhor, que eram para adorar ao Senhor, se corromperam e começaram a andar com aqueles que eram assassinos, que eram da turma de Caim, que eram da turma de Sete, e as suas famílias foram se corrompendo. E a Bíblia nos deixa muito claro quando ela diz que a luz não pode se unir às trevas, e que não pode haver comunhão entre luz mas eles se misturaram. E esta mistura contaminou os valores, os princípios daqueles que queriam adorar ao Senhor. Daqueles que, como Abel, queriam levantar altar, queriam buscar a presença de Deus como foi nos seus antepassados. E que por causa do pecado acabou se distanciando. Querido, toda mistura que você faz prejudica a originalidade de qualquer coisa, de qualquer essência. Você vai no centro de Porto Alegre e ali você vê pessoas vendendo perfumes de marca muito barato. E elas pegam e dizem para ti: cheira para você ver como é o perfume. E aí você sente o cheiro e você diz: nossa, é o perfume. E você compra. E você leva para casa. Quando você chega em casa, você percebe que está cheio de água ali, que foi acrescentado muita coisa que não era original, a essência do perfume. Que o perfume foi colocado na tampinha para você cheirar, mas que ali dentro não tinha. Porque o que é isto? Isto é mistura. Então, querido, o que acontece? Aqueles que queriam buscar a Deus acabaram se casando com aqueles que não queriam nada com Deus. Os valores, os princípios, as prioridades foram modificando, foram mudando. E isso foi tão grave na geração de Noé, que diz a Bíblia que só restou Noé. Noé era o único homem que ainda temia Deus. Sabe, amados, quando eu olho para a minha geração, eu vejo que nós estamos caminhando para a mesma situação. Uma situação onde as misturas, onde as alianças que aqueles que deveriam de buscar a Deus fazem hoje com o mundo, estão fazendo com que a noiva de Cristo comece a aceitar coisas que antes, que alguns anos atrás, ela não aceitaria, porque misturas de cultura, misturas de valores, de princípios. Por isso nós temos ouvido muito nos nossos dias: isso não dá nada, isso não tem importância, ah não, mas é só um pouquinho, ah moderadamente, ah isso, ah aquilo. Isso tem entrado e nós temos nos misturado. E quando nós olhamos para o povo que sai do Egito, é a mesma coisa. Sai o povo que Deus está libertando, mas sai junto com o povo alguns egípcios, algumas pessoas de outras nações. E são elas que no meio do deserto, no meio da trajetória, começam a falar: mas a cebola era melhor, mas lá nós tínhamos fartura, mas lá isso, mas lá aquilo. E é eles que começam a falar: vamos levantar um bezerro. A mistura. E cada vez que acontece a mistura dá problema. Quando Deus nos chama
para Ele nos chama para sair do profano e vir para o sagrado. Isto é santidade. A Bíblia mesmo diz, olha, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Porém, aquele que está limpo, purifique-se ainda mais ou menos. Mais. Então perceba que se eu e você entramos no caminho do Senhor e queremos andar nos valores do Senhor, nós não temos o direito de nos purificar menos hoje do que nos purificamos ontem. Temos que nos purificar mais hoje, temos que nos separar mais hoje do que fomos ontem. Do contrário, nós vamos começar a aceitar hoje o que nós não aceitávamos ontem. E nós vamos começar a nos misturar. E nós vamos começar a achar normal. E este normal vai fazendo com que não haja diferença nenhuma entre aquele que serve a Deus, teoricamente, e daquele que não serve a Deus. Suas roupas passam a ser igual. Seus princípios passam a ser igual. Sua forma de pensar passa a ser igual. Seus gostos passam a ser igual. Sua cultura passa a ser igual. Seu casamento passa a ser igual. Seu ministério também passa a ser igual. Porque se você, por exemplo, não se separa, não se purifica, não se santifica para o Senhor, e você quer pregar, por exemplo, o que te faz diferente de um palestrante? Nada. Se você quer cantar, por exemplo, e você não se prepara, não se purifica, não busca o Senhor, o que te faz diferente de um cantor secular? Nada. Se você quer ajudar na obra alguma coisa, diaconia, alguma coisa nesse sentido, mas você não se purifica para isso, o que te faz diferente de alguém que pratica caridade em qualquer outro meio religioso? Nada. Mas a Bíblia diz, naquele dia vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E se haverá diferença, querido, significa que aqueles que se misturaram já não são mais diferentes, já estão iguais. Não à toa a Bíblia vai nos dizer que Jesus vem buscar uma noiva sem mancha, sem mistura, sem contaminação, sem coisa que a desabone. Por quê? Porque ela se limpou, ela se purificou, ela buscou estar longe da mistura do homem. Porque no final de contas, amado, a única coisa que vai importar naquele dia não foi o que você fez por causa do homem, é o que você fez por causa de Deus. Nada mais importará. Sempre que vamos fazer alguma coisa, nós usamos de referência. Quando Mateus, por exemplo, ele vai fazer os projetos dele de móveis, ele tem uma referência, ele vai entrar lá num aplicativo, num software, que vai trazer referências, noções para ele fazer o modelo que ele precisa fazer para apresentar para você, e você acha, nossa, que lindo. Quando eu corto o cabelo, eu não corto o cabelo da minha cabeça, eu tenho referências que eu utilizo para ir criando o corte exatamente como você quer. A mesma coisa o William, quando ele vai trabalhar na parte de marketing digital, ele tem referências que ele se utiliza
informações, bases, critérios para fazer o serviço que ele faz também. Em tudo que vamos fazer, nós usamos referências. E nós nos baseamos em tal referência. Até nas referências ruins se tornam referências. Ou você nunca ouviu alguém dizendo o seguinte: mas o fulano fez. O que é isso? É alguém pegando uma referência ruim para basear a sua atitude ruim. Então até o que é ruim se torna referência. Então você se utiliza de referências. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Deus também usa referências. Só que as suas referências são santidade. As suas referências são justiça. As suas referências são amor. As suas referências são de um nível muito mais elevado do que nós estamos acostumados como seres humanos. E deixa eu dizer uma outra coisa. O Senhor não vai mudar as suas referências. Não vai adaptar as suas referências para que eu e você possamos nos encaixar nela. É eu e você que precisamos usar as referências dele para nos encaixar a ele. Não à toa o próprio Senhor diz: sede santo como eu sou santo. Deus faz o quê? Eu sou a referência, eu sou santo. Então meu filho, você quer ser meu filho? Sede santo. Quando Deus vai se apresentar ao povo, o que ele diz? Moisés, diga ao povo para que se purifique 3 dias. Qual era a referência? Deus era santo. O povo tem que se purificar para Deus se mostrar a ele. Querido, Deus vai se utilizar das suas referências e ele não vai mudar elas. Você quer ver a Deus? Você quer ver a Deus? Então você tem que pegar as referências que ele te dá. E aqui está as referências que ele nos dá. É a palavra dele que diz o que ele gosta, o que ele não gosta. Essa é a referência. Então o que o homem diz que pode ou que não pode é irrelevante. Porque essa é pode ser a referência dele. Mas o que vai valer naquele dia é a referência dele. Você entende isso? Querido, quando Deus fala a Noé, Deus diz que ele daria cerca de 120 anos ao homem, não mais do que isso. O tempo que Noé passa a construir a arca gira em torno de 60 a 120 anos. Todo este tempo em que Noé ficou construindo a arca foi o tempo que Deus deu para que o povo se arrependesse. Ninguém vai poder dizer que Deus não deu tempo para ele se encaixar. Sabe quando o governo pega e diz, a partir do dia 1º de janeiro, vai entrar em vigor uma lei aonde os faróis dos carros têm que ser 4 e não 2. Até 1º de janeiro, você vai ter que botar mais 2 faróis no teu carro. A partir daquela data, se você passar numa barreira, você vai ser multado, porque você excedeu o limite da data. E com isso vem a condenação, a penalização. Por quê? Porque você teve tempo para você se adequar, para você entrar na referência que estava te sendo dado. Deus deu a Noé e a sua geração 120 anos para eles se adaptarem, para eles se arrependerem. E sabe o que eles começaram a dizer entre eles? Amanhã a gente muda. Amanhã eu ajusto isso na minha vida. Não, casar, não, amanhã eu caso. Mês que vem, quando eu receber o meu 10º, aí tá tudo mais certinho, né? Não, esse pecadinho aqui, deixa ele mais um pouco aqui. Afinal, nós temos 120 anos, né?
Então, e o tempo foi passando, querido. E as coisas não foram se ajustando. E o povo não foi se arrependendo. E a arca foi crescendo. E a construção da arca foi evoluindo. E chegou o dia. E quando chegou o dia, o advogado do pecado, o diabo, não tem poder quando chegar o dia para prorrogar a data para nos dar mais tempo. Não haverá data adicional. Quando chegar o dia, querido, a última trombeta vai soar. E apenas aqueles que se enquadraram nas referências do Senhor ouvirão o soar da última trombeta. Por quê? Porque eles se encaixaram, porque eles se prepararam, porque eles se ataviaram, porque eles construíram a sua arca, eles se arrependeram. E é isso que Deus espera de nós. E como foi nos dias, estes eram os dias, assim também será a vinda do Filho do Homem. Segunda referência deste texto, e como foi nos dias de Noé. Noé se transformou numa referência para a sua geração. Por quê? Porque Noé não se misturava. Enquanto a geração havia se misturado, sabe o que Deus testifica de Noé? Noé era um homem justo, bom, íntegro. E dessas características, eu quero falar sobre o íntegro. Algumas versões trazem o íntegro como perfeito em seu caminho. Outras dizem reto nos seus caminhos. E eu achei interessante, porque eles trazem como perfeição o ser íntegro. E você sabe o que é ser íntegro? Ser íntegro significa ser inteiro. Ser inteiro significa que aquilo que você é dentro da igreja, você também é fora da igreja. Você também é na tua casa, você também é na faculdade, você também é no trabalho. Se você levanta a mão e adora a Deus lá, você faz aqui. Se você faz aqui, você não faz lá, você não é inteiro. Se aqui você diz aleluia, glória a Deus, mas lá no dia a dia você não lê a Bíblia, você não ora, você não fecha a porta do teu quarto, você não se purifica, você não procura se afastar daquilo que é profano, querido, você não é inteiro. Você só consegue ser o cristão dentro da igreja. Você só consegue buscar ao Senhor aqui dentro. Isso não é ser íntegro. Isso significa ser religioso. Por um período de tempo você parece, mas não é. É como a figueira que Jesus vai buscar ali frutos e chega perto dela, porque olhando de longe, ele olha e vê uma árvore frondosa. Deve ter fruto, mas quando chega perto, Jesus não encontra nada. Por quê? Porque ela não é inteira. Ela aparenta, mas ela não tem frutos. E uma árvore é conhecida pelos seus. Então, quando a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, ela está dizendo que Noé era um homem inteiro. Amado, Deus não espera a perfeição de você. Deus não espera que eu nunca erre nos meus caminhos. Deus sabe que nós vamos errar. A própria Bíblia diz que Noé pecou também. Mas quando o homem íntegro peca, ele se volta rapidamente a Deus buscando arrependimento e perdão dos seus pecados, porque ele não consegue continuar vivendo longe de Deus. O pecado é um acidente
E não um câncer que está dentro dele, corroendo ele, e ele aceita e não busca tratamento. Noé era um homem íntegro, inteiro. O DNA de Noé era ser justo, era ser íntegro. Por quê? Porque Noé andava com Deus. E nós nos tornamos parecidos com quem nós andamos. O Josué tem expressões que são completamente minhas, porque ele anda comigo. Ele é brabo. Por quê? Porque eu sou brabo, ele anda comigo. O jeito dele frisar aqui, querido, quando ele está brabo, é igualzinho. A teimosia também, igualzinho. A mãe. Deixa eu me defender um pouco também, né? E sabe quando volta da escola e aí faz alguma coisa que não é da rotina da casa da gente, e você diz, com quem que tu aprendeu isso? Com quem que aprendeu? Na escola, com os coleguinhas da turma. Porque a gente começa a pegar coisas com as pessoas com as quais nós andamos. Nós vamos nos tornando parecido com ela. Noé era justo, Noé era íntegro, porque ele andava com Deus. Sabe, amados, andar com Deus não é vir no culto no domingo nem na quarta. Andar com Deus é andar com Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quando você vai dormir, quando você levanta, quando você está no trabalho, quando você está na faculdade, você anda com Deus. Você pratica as obras de Deus. É o que Jesus ensina ao povo que queria matá-lo, quando ele diz, olha, se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês teriam as atitudes de Abraão. Mas como vocês não são, e vocês têm a atitude do diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês são mentirosos também. Por quê? Porque eles andavam com o diabo. Entende? Então, amado, perceba que o Senhor olha para Noé e encontra alguém que vai na contramão da corrupção. E Deus busca pessoas assim. A própria Bíblia diz que Ele vai transformar este corpo corruptível por um corpo incorruptível. Deus procura pessoas que não aceitam a corrupção. E Deus encontra em Noé um homem que não aceitou a corrupção do pecado na sua geração. Não aceitou que esta corrupção entrasse na sua casa. Não aceitou que isso entrasse dentro da sua família. Não é como a geração de hoje que diz, não, melhor fazer no quarto do pai e da mãe do que estar longe dos meus olhos, querido, está fazendo o pecado igual. Qual é a diferença? Se peca aqui ou peca ali, a questão do pecado não é o lugar, mas é a atitude, é a ação. E aí traz para dentro de casa o pecado. Amado, Noé era um homem que buscava ser íntegro. Sabe como é que Noé via a sua geração? Noé via na sua geração o seguinte: ele não tinha outra alternativa senão construir uma arca. E eu fui ver mais ou menos as noções da arca. Então, para nós ter uma noção, imagina toda a largura deste terreno. Dá uma olhadinha para o lado. Olha a largura de todo o terreno. Agora imagina na tua cabeça, o terreno do lado, toda a largura do terreno do lado.
seja, o dobro desta largura. Essa era mais ou menos a largura da arca. Agora, pega todo o terreno da extensão da igreja até os fundos aqui, vai até a outra rua, que é a Artidor aqui, e aí tu desce a lomba. Tá conseguindo imaginar comigo? Aí tu desce a lomba ali, quem vai lá para a Barbearia do Júnior. Quando chegar na esquina da Barbearia do Júnior, esse é o comprimento da arca. A altura dela, a altura da arca era 13,5 metros, ou seja, é mais ou menos o dobro deste prédio aqui. Então imagina algo que é o dobro deste prédio, a largura que eu disse e o comprimento que eu mencionei. Esse era o tamanho da arca. Você acha que construir algo assim foi fácil? Sim ou não? Mas sabe o que Noé, quando leva para a sua geração, ele identificava? Sabe o que ele via? Eu não tenho outra alternativa senão construir isto. Você não entendeu, né? Sabe, amados, às vezes nós achamos difícil levantar de manhã. Às vezes nós achamos difícil ter que ir lá honrar o compromisso que você assumiu e que você não paga há muito tempo do calote que você dá. Às vezes nós achamos muito difícil fazer algumas coisas, fazer certo algumas coisas. Nós achamos difícil, mas querido, nós estamos nesta terra construindo uma arca. E nós que entramos neste caminho, nós não temos uma outra alternativa senão construir uma arca. É fácil? Não, não é fácil. É difícil? É um projeto de uma vida inteira. Mas Noé, quando ele olhava para a sua geração, sabe o que ele identificava? Eu não tenho outra alternativa, se eu amo a minha família, a não ser construir uma arca. Sabe, queridos, o que eu vejo nessa geração? É uma geração que, infelizmente, eles preferem proteger os seus filhos dentro de casa do que trazer para a casa de Deus. Porque é muito quente, porque é muito frio, porque está chovendo, porque isso, porque aquilo. E aí, hoje nós temos filhos de cristãos se criando sem a cultura do cristianismo. Ele tem a cultura do Minecraft, ele tem a cultura do Roblox, ele tem a cultura da internet, ele tem a cultura das redes sociais, ele tem a cultura da área digital, mas ele não tem nenhum tipo de cultura bíblica. Conforme foi muito bem ensinado aqui no culto do exército, né? Por quê? Porque os pais não se importam em que os filhos estejam dentro da casa do Senhor. Não, tá com a avó. Não, tá com não sei quem. Não, isso. Não, tá com o não sei quem. Não, tá com o tio, tá com a tia. Ele não tinha que estar aqui dentro, querido. Não é aqui dentro que a gente aprende. Se aqui a gente acha algo importante para nós, não é para os nossos filhos também? Sabe, queridos, que se é difícil criar um filho na geração atual, eu diria que é impossível criá-lo longe da arca. Longe deste projeto que Deus deu para mim e para você. É impossível. É impossível. Por quê? Porque vai dar mistura. Porque ele não vai ter estas referências. E lá na frente, eu e você, nós vamos acabar chorando. E a culpa será nossa. Porque nós não ensinamos aonde deveria andar. Você criando aqui, você vai passar por problemas. Você vai ter situações. Vai. Mas como você vai ter criado uma arca, no dia do dilúvio, querido, vai ter uma arca. No dia da tempestade, vai ter uma arca.
E teu filho vai saber o que é a arca que você, pai, você, mãe, construiu. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar refúgio na arca. Porque ele vai ter suas referências. Quando José estava longe, o que ele faz? Ele busca as referências que o pai dele ensinou acerca do seu Deus. E ele dizia: eu sou hebreu e eu temo ao Deus do meu pai. As suas referências. Quando Daniel estava em Babilônia, ele buscou as suas referências que foi passada para ele, a arca que a sua família construiu para ele. Referências. Noé olhava e via: eu não tenho outra alternativa senão construir uma arca. Eu acho isso interessante, porque é mais ou menos o que o apóstolo Pedro diz para Jesus quando as pessoas começam a abandonar Jesus pelo discurso. Hoje as pessoas falam muito: Jesus, ele só pregava amor. É? Só pregava amor? Então por que as pessoas abandonaram Jesus quando Jesus começou a apertar a mensagem? Dizendo que eles tinham que se converter, que eles eram pecadores, que eles eram filhos do diabo. Aí ninguém quer essa mensagem, né? Aí eles começaram a ir embora. Aí, quando Jesus se vira para os discípulos e diz: olha, vocês querem ir também? Pedro traz a sua referência e diz: Senhor, para onde nós vamos ir? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha a referência que Pedro tem: Senhor, eu até posso não estar gostando muito, o Senhor já pregou mais light, né? O Senhor já trouxe uma mensagem mais de confiança, de autoajuda, né? Mais cativante, mais empática. Mas é só tu que tens essa mensagem de vida eterna. A referência. Olha que coisa linda, querido. Por quê? Porque ele andava com Jesus. Enquanto nós vemos Judas andando com quem? Com a ganância, com o querer mais dinheiro. E aí os seus atos que pareciam ser atos puros, na verdade são atos movidos por uma segunda intenção. São atos dolosos. Não se podia pegar este óleo e vender para dar aos pobres. Nossa, como isso parece crente. Nossa, como isso parece espiritual. Oh, mistério, estou quase aqui, ó. Oh, aleluia! Que homem crente, que obreiro fiel é esse? Oh, que líder que não dava para a área social da igreja. Mas a Bíblia diz que o coração dele era porque ele metia a mão. Por quê? Porque ele não andava com Jesus aqui dentro, é só com as perninhas. O coração dele estava corrompido, estava misturado. As referências dele não eram as mesmas de Pedro. Você está percebendo, querido? Noé olhava para a geração dele e via que ele só tinha uma alternativa. Mas sabe o que a geração dele fazia? Casavam e davam-se em casamento. Viviam a vida do jeito que queriam. Mas eu tenho que casar, eu tenho que casar. Não, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que construir. Não, eu tenho. Ok. Deus não disse que você não pode se casar, que Deus não disse que você não pode construir. Mas Deus pergunta: e a arca você está construindo? E o teu lugar de refúgio você está construindo? E o teu lugar de alicerce para ti e a tua família no dia mau, no momento em que bater lá na tua casa o dia mau, a tempestade, no momento em que talvez possa aparecer a doença, o desemprego, no momento em que possa aparecer uma perseguição, ei, tem arca lá na tua casa sendo construído para o dia da dificuldade? Eles davam e casavam-se, e descasavam-se e davam-se em casamento. E viviam a vida do jeito que queriam. Enquanto Noé não via outra alternativa, senão construir uma arca. Sabe por que Noé, ele conseguia focar nisso? Porque um dos problemas hoje da igreja é que a igreja não tem foco. A gente entra por aquela porta desesperado. Minha vida está bagunçada, está tudo
pernas para o ar. Eu preciso que Jesus acalme a tempestade. Você ouve a mensagem, você aceita Jesus, Jesus acalma a tempestade. Jesus entra no teu barco da tua vida. E lá pelas tantas você pega o teu barquinho e você ancora num porto. E aí chega no porto. O porto tem várias outras referências. E daqui a pouco você está se misturando com essas referências. E aí passa um momento em que o teu trabalho já começa a ser mais importante. Passa-se um momento em que teus estudos já são mais importantes. Passa-se um momento em que construir as coisas que você quer construir já são mais importantes. E aí sabe o que acontece? Você dá a César o que é de César. Mas a parte de Deus, a gente acaba sendo relaxado e acaba não dando. E aí você vem para o culto, você vem completamente dormindo, porque você não se preparou, não foi dormir um pouco antes para você vir bem, você não se acordou um pouco antes, você chega aqui desse jeito, sabe? Aí daqui a pouco, num outro dia, você está tão cansado, não, para dormir, nem vou. Aí você já fica. E aí, amado, você está construindo a sua arca? Não. Por quê? Porque você perdeu o foco. Você esqueceu que a única coisa que importava quando você entrou por aquela porta era construir a tua arca. Era estar com Jesus. Por isso a Bíblia diz, lembra-te do teu primeiro amor. Porque quando nós estamos no primeiro amor, amado, a única coisa que importa é Cristo. Não importa se a mensagem foi dura para você. Você diz, nossa, parece que Deus falou tanto comigo. Mas quando você não está no primeiro amor, a mensagem te ofende. A mesma mensagem que antes era uma bênção e edificava a tua vida, agora ela passa a te ofender. Agora o som, você começa a prestar atenção no som. O som está muito alto. Agora você começa a prestar atenção no grito. O pregador grita demais. Ah, mas o assento estava sujo. Ah, mas o banheiro não sei o quê. Você começa a prestar atenção em coisas que não tem nada a ver com o objetivo que você entrou aqui. Você esqueceu do primeiro amor. Você esqueceu do teu olhar, do teu foco. Você já não olha mais para Cristo. Mas Noé continuava no foco. E ele olhava para... E é isso que nós temos que começar a observar, querido. Eu imagino Noé indo para a frente da sua casa, para a varanda da sua casa, e olhando para a sua geração, uma geração perdida, uma geração cheia de apostasia, uma geração afastada de Deus. E aí quando ele olhava isso, sabe o que Noé percebia? O dilúvio já tinha chegado e o povo não tinha nem percebido. O dilúvio do pecado, o dilúvio da mentira, da imoralidade. Sabe que às vezes nós estamos vivendo tanto a nossa vida que nós nos esquecemos que nós estamos vivendo num mundo que sequestra crianças, que violenta crianças, que vende crianças, num mundo de pornografia infantil. E às vezes nós esquecemos tanto disso, sabe como que nós esquecemos tanto disso? É que às vezes mesmo dentro da igreja nós também olhamos pornografia, que era para causar em nós ânsia de vômito, mas nós perdemos tanto o foco, nós estamos tão longe de Deus, que nós já nos misturamos tanto com este mundo, que perdemos as referências daquilo que era para causar ânsia de vômito em nós, e nós passamos a aceitar no nosso celular, aceitar na nossa mente, aceitar na nossa casa, aceitar no nosso coração. E aí a gente vem para a igreja no domingo, vem para a igreja na quarta, e a gente acha que por causa disso estamos construindo uma arca. Nós não estamos construindo coisíssima nenhuma.
Uma arca não se constrói no domingo e na quarta. Uma arca se constrói quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta. Se arrepende e diz: Senhor, perdi as tuas referências. Como Isaías fez: ai de mim que sou pecador. Porque eu habito num povo impuro, de lábios impuros, mas eu também sou um homem de impuros lábios. Sabe o que é isso? Caiu a ficha de Isaías. Ele havia se misturado, ele havia se contaminado, ele havia perdido as referências. E ele precisava voltar a olhar para o mundo que ele tinha saído um dia, e voltar a desejar se afastar dele, se purificar dele, se separar deste mundo nojento, iníquo, mentiroso, corrupto. Mas o cristão perde essa noção, porque ele está correndo de um lado para o outro, enganado, ludibriado, entretido com projetos humanos e não divinos. Olha o que diz a Bíblia: Noé sendo divinamente. Querido, para construir uma arca, você tem que ter o divino em você. Se você não tem aquilo que é divino em você, se você só tem o que é humano em você, você não tem como construir. Se você só pensa nas coisas que são da terra, você é terrestre. Mas o que diz a Bíblia? Pensai nas coisas do alto. Por quê? Porque essas têm que ser as tuas referências. Essa tem que ser a referência da igreja do Senhor. Querido, jaz aí um grande dilúvio. O dilúvio do pecado já tomou conta. Não à toa a Bíblia diz que esse sistema, ele está completamente mergulhado no maligno. É do maligno. Agora, veja bem, nós temos que enxergar isto. Nós temos que entender isto. Só que para entender isso, você tem que entender uma outra coisa, querido. Construir uma arca, você vai sofrer bullying. Imagina Noé construindo um negócio grande desse. Imagina as pessoas passando na frente e dizendo assim para ele: que idiota, como é que ele vai levar um troço grande desse pro rio? Não, vê se não é. Esses crentes são loucos mesmo. O que eles dizem, o que eles falam, o que eles pensam, a maneira que eles... né? Não tem como. Olha que absurdo. Querido, teus amigos vão dizer isso. As pessoas que cresceram contigo vão dizer isto. Pessoas que você gostaria que estivesse contigo aqui, que pudesse entender o que você está entendendo, vão te dizer isto. Pessoas que você gosta demais vão te dizer isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não pode se misturar com a maneira que eles vivem, com a maneira que eles andam, com a maneira que eles praticam. Construa a tua arca. Entenda apenas isso. Você constrói a tua arca. Não é a dele que você vai construir, é a tua. Qual é o segredo de Noé, queridos? Às vezes a gente pensa na história de Noé e a gente imagina um Noé que não trabalhava. Mas eu consigo imaginar um Noé que trabalhava.
Eu consigo imaginar um Noé que depois de um dia cansativo de trabalho braçal, ele chega em casa, toma um cafezão, né? Convida os guri, vamos lá ajudar o pai. Ajudar o pai é o quê? O pai recém chegou do trabalho. Mas nós temos um projeto, filhos. Nós temos que construir uma arca. E hoje eu tenho que construir mais um pouquinho. Cansado de serviço braçal, no final do dia, Noé estava construindo mais um pouquinho da sua arca. Sabe que essa é a característica que chama a minha atenção em Josué. O exército todo treinando o dia inteiro, espada para cá, espada para lá, e estão ali treinando. E ao mesmo tempo eles estão ali fazendo as atividades diárias. Chegava no final do dia, todo mundo ia para sua tenda dormir. Josué não. Diz a Bíblia Sagrada que Josué ele ia para a porta da tenda onde Moisés conversava com Deus. E eu imagino Josué na porta da tenda dizendo assim no seu íntimo: eu quero um pouquinho que Moisés tem. Eu quero ter a comunhão que Moisés tem com Deus. Ele estava cansado como os outros. Ele era o líder de todo o exército, ou seja, ele cansava mais do que os outros. Mas ele ainda arranjava no final do dia um tempinho para estar à porta da tenda. Sabe o que eu vejo na nossa geração? Nós corremos, gente. Nós fazemos mais do que todas as gerações passadas. Porque corremos muito, temos tecnologia, temos carro, temos um monte de coisas que nos ajudam a fazer mais. Mas somos a geração que menos faz em relação às coisas de Deus. Nós corremos. Como Deus disse a Daniel, as pessoas correrão de um lado para o outro nos últimos dias. E a porta da tenda, querido? Você ainda lembra onde fica a porta da tua tenda? Você ainda lembra que você tinha uma visão lá atrás de construir o teu relacionamento com Deus e que hoje se perdeu? Você ainda lembra que você tem que construir uma comunhão com o Espírito Santo? Eu acho incrível em Noé que Noé lhe deu mais crédito à palavra de Deus. Vai chover. Querido, quando Deus diz que vai chover para Noé, nunca tinha chovido. Noé não fazia ideia do que Deus estava dizendo. Então por que ele construiu uma arca? Porque Deus disse: constrói uma arca. Noé nunca tinha visto chuva. Ei, eu também nunca vi arrebatamento. Mas uma coisa eu garanto: ele virá. E como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Então, amados, nós temos que entender que nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. E não o que as pessoas dizem, não o que os teus olhos vão ver, vão enxergar. Porque quando a gente olha com os nossos olhos, a notícia não é boa. A notícia não é boa. Mas quando a gente olha pela palavra, ela nos traz esperança. Quando Noé olhava para a geração dele, ele via que a coisa era feia. Mas quando ele olhava para a palavra de Deus, haverá salvação, constrói uma arca, a esperança. E essa esperança ela tem que permear a tua casa, a tua família. Se não permear ali, querido, vai permear onde? A Bíblia diz que Noé era um homem temente a Deus. E isso é interessante. O temer a Deus é algo muito importante para nós. Sabe por quê? Porque temer a Deus
nos guarda de tomar a forma do mundo. A gente só não começa a aceitar as coisas do mundo porque você teme a Deus. A pastora Silvana falou aqui na quarta-feira. Ela vai para frente do espelho e ela pergunta: essa roupa te agrada, Senhor? Isso é o quê? Temer a Deus. Isso é pensar o que Deus pensa. Quando alguém começa a fazer as coisas por aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, aquilo que é a moda, aquilo que é o que o mundo diz que é, nós já tomamos a forma do mundo. Nós já perdemos o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor vai fazer com que você não entre na forma que o mundo diz. Essa é a forma. É assim que as coisas são. Não, hoje em dia é assim que as coisas são. Não precisa casar. Não, esse negócio de se guardar para o casamento, não. Dizimar, para com isso. O mundo traz uma forma para você, para desenhar você do jeito que o mundo quer. Mas é o temor do Senhor, é o temor daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus quer que a gente pratique, é que faz com que você diga: não, essa forma eu não aceito. Essa forma, eu não vou me moldar a ela. Quer um exemplo bíblico? Daniel e seus amigos. Não, aqui todo mundo come as iguarias do rei. Pode comer, essa comida aqui é oferecida aos nossos deuses, mas não tem problema, pode comer. Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu não vou aceitar essa forma que vocês estão querendo que eu seja. Eu não vou ser do jeito que vocês querem. Eu não vou pensar do jeito que você quer, eu não vou agir do jeito que você quer. Essa forma não é esta forma. Então você não se contamina. Então o temor do Senhor nos ajuda a isso, querido. Ninguém está vendo, o pastor não está vendo, os líderes não estão vendo. Sabe quem está vendo? A única pessoa que realmente importa. Ah, mas ninguém está vendo. Só aquele que realmente importa. Ele tudo vê. Então o temor do Senhor, querido, ele faz com que eu e você venhamos nos afastar da forma e da forma que o mundo quer que eu e você sejamos. Este era o segredo de Noé. E sabe por que ele fazia isso? O texto de Hebreus vai dizer: para a salvação da sua família. Nós, preste atenção, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que Pedro entendeu. Nós precisamos entender o que Noé entendeu. Querido, não há outro meio, não há outro jeito. Só aqui tem palavras de vida eterna. Salvação só estando com Deus, só andando com Deus. Não é fazendo parte de uma religião cristã, é andando com Deus. Salvação não é ir à igreja, não. Você viu o videozinho que a gente fez? Você acha que ir à igreja vai salvar você e sua família? Só ir? Não. Só ir à igreja não salva ninguém. Só ir com Jesus, como Judas fez, salvou Judas? Tem que andar com Jesus. Tem que entender o que Pedro entendeu. Só tu tens palavras de vida eterna, amado. Eu e você temos que entender isto. Nós não temos um outro caminho. Eu e você não temos uma religião. Eu e você não temos uma filosofia de vida. E quando eu falo religião, não falo no sentido da terminologia da palavra. Eu falo no sentido de como as pessoas acham que é a religião. Tá?
Ah, eu sou espírita, eu sou católico, eu tenho a minha religião. Não. Não é assim. Queridos, salvação. Nós temos que entender que eu e você temos um propósito, um projeto. Temos que construir uma arca. Que eu e você temos uma referência. Que nós não estamos aqui por causa de uma religião. Nós não estamos aqui porque não temos nada que fazer. Eu não estou aqui pregando porque eu quero pregar, porque eu quero me sentir mais especial do que alguém. Não. Não, eu estou aqui porque eu tenho um propósito que Deus confiou na minha mão. E eu tenho que fazer este propósito que Deus confiou na minha mão. Ei, você também tem algo que Deus confiou na tua mão. A pergunta é, você está fazendo aquilo que Deus confiou? Como está o andamento da tua arca? Sabe, querido, o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que eles casavam, davam-se em casamento, viviam suas vidas, e eu fico pensando, Noé, pegando os seus recursos e investindo na arca. Fizeram uma arca agora nos mesmos moldes, nas mesmas dimensões de Noé. Ela demorou mais ou menos 5 anos para ser construída. Nos dias atuais. Com a tecnologia atual, com os recursos atuais, com mais pessoas fazendo. Demorou 5 anos para ser feito. E custou cerca de 27 milhões. Aí eu fico imaginando, Noé ia trabalhar, pegava o seu salário, pegava os seus recursos, na época não tinha dinheiro, né? Pegava a sua lavoura, talvez, ia lá e trocava por alguma coisa, vamos construir a arca. Noé empenhava o seu dinheiro, empenhava o seu esforço, empenhava o seu suor, empenhava para construir a arca. E ele estava ali construindo, ele estava ali fazendo, e eu fico imaginando alguns passando na frente, e até mesmo dizendo para os filhos de Noé: Ô Sem, vem cá. Ô Jafé, vem cá. Cã, meu pai está construindo umas 3 casas novas agora. Ele disse que vai dar uma para cada um dos filhos. Nossa herança. Já teu pai está construindo uma coisa ridícula. Teu pai está construindo uma coisa que quando ele terminar, se ele terminar, ele não vai nem conseguir levar para um rio. Olha o tamanho disso. Sabe que para a geração de Noé, o que Noé estava construindo poderia ser ridículo, poderia ser uma herança tola, inútil, que não serviria para nada. Mas, no momento do dilúvio, onde é que foi parar a herança dos outros? Não construa para ti coisas que a traça pode corroer, onde os ladrões podem minar e roubar, mas construa para ti tesouros nos céus. É errado construir coisas aqui na terra? Não. É errado só construir coisas aqui na terra? É. É errado se esquecer dos tesouros do céu? É pecado. É. Então, amado, nós temos que entender que o que Noé entendeu, que nós temos que deixar uma herança que é diferente. Se Noé morresse antes do tempo, a arca estava ali. O lugar de refúgio, o lugar de segurança para a família dele estava ali. Sabe que às vezes nós vemos a partida de algumas pessoas e aí fica a família. E eu percebo 2 tipos de família quando alguém parte. A família daqueles que não tiveram outra herança, senão coisas, senão bens materiais. Aí normalmente eles se arrebentam no pau, porque um quer mais do que o outro.
Por quê? Porque isso foi a herança que foi deixada. Mas eu também já vi famílias que não foi deixado nada. Mas que as pessoas, na partida, elas continuavam dizendo: olha, a minha mãe, o meu pai, me ensinou isso. E eu vou citar um exemplo que vocês conhecem. Não é meu esse exemplo, mas é um exemplo que eu vivi e eu posso dizer isso que eu estou falando para vocês. A minha sogra, doente de câncer, que precisava que eu pegasse ela no colo para ela ir para o culto, ela não ficava: ai, coitadinha da irmã Noeli, está tão adoentada, está acamada, pobrezinha, coitadinha, não tem condições de ir no culto. Nada de coitadinha. Ela dizia assim: Jeffs, ela me chamava assim, Jeffs, se eu me arrumar para ir no culto, tu me leva? Eu digo: claro que eu lhe levo. Ela ensinou uma herança maravilhosa. Muito se dizia, quando esta mulher morreu, o que vai ser das filhas? As filhas vão ser mulheres de Deus. Por quê? Porque a mãe dela não deixou uma casa, não deixou um carro, não deixou bens materiais, mas ela deixou uma herança espiritual para elas, que se elas fizerem bom uso, elas deixarão a mesma herança para a próxima geração, para os seus filhos. Noé estava preparando uma herança que ele deixaria para a sua família, um porto seguro, um refúgio, um lugar que iria proteger a sua casa e a sua família de tudo, a consequência do mundo sobre a sua casa. Ei, amado, construamos uma arca para que as consequências deste mundo inundado pelo pecado, pela mentira e por Satanás não venha trazer consequências sobre a nossa família. Isto é construir uma arca, deixar uma herança. É isso do que se trata a história de Noé. Aquilo que nós vamos trazer para que os irmãos possam refletir nesses dias. O que temos construído. Construir uma arca é um projeto de vida, requer esforço. Tem dia que você não vai estar com vontade de vir ao culto, mas você vai vir sem vontade. Tem dia que você vai ter uma conta para pagar e o teu dízimo, e você vai ter que escolher. Porque isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com princípios e valores que estão dentro de você. Ou você tem ou você não tem, é simples. Isso tem a ver com as nossas atitudes, no dia a dia. Não importando o lugar aonde nós estamos. Olha, eu não posso fazer isso porque eu temo ao Senhor. É simples. Eu não faço isso porque não é porque o pastor não vai ver ou porque não vai ver, não. Eu faço isso porque eu estou construindo algo com Deus. Todos nós temos que construir algo com Deus. É isso que nós temos que entender. Lúcifer não entendeu isso, ele construiu algo para si. Ele construiu para si um ministério. Ele não estava construindo nada com Deus. Ele estava construindo para si. E aí ele foi arrebanhando para si. Por quê? Porque ele estava construindo o seu governo, a sua igreja, o seu império, aquilo que ele queria, o seu ministério. Mas ele não estava construindo nada com Deus. Ele perdeu o foco.
Sabe que tem muita gente fazendo a obra que perdeu o foco. Porque não está construindo nada com Deus. Está construindo para si. Tudo passa a ser dele. É a minha igreja, é o meu ministério, é o meu altar, é o meu púlpito, é o meu microfone, é a minha cadeira, é o meu departamento. Sabe, querido, ó, mistura. Você tem que construir algo com Deus. Construir uma arca. O louvor pode passar. Significa construir algo sobrenatural. Você entende? Construir uma arca é construir algo sobrenatural. Pessoas estão construindo coisas. Preste atenção aqui. Olha o foco. Mas é fácil perder o foco, né? Não, e se ainda fosse um Brad Pitt passando, andando, mas olha aqui o Brad Pitt. Tá mais pro Shrek. Olha aqui o Brad Pitt. O japonês do Paraguai. Não perde o foco, querido. Já descontraiu um pouco? Então tá, volta aqui. Vamos voltar pro foco. Queridos, construir uma arca é construir um projeto sobrenatural. A gente não pensa assim. A gente se esqueceu. Mas nós estamos aqui nos preparando para um outro culto. Aí deixa eu perguntar para você. Se aqui é um ensaio, lá você vai ficar assim? Se aqui é um ensaio, lá você vai ficar toda hora tomando água? Toda hora indo no banheiro? Toda hora saindo? Ah, no céu não tem carro para você ficar cuidando, querido. Você entende como a gente se esquece do porquê estamos aqui? E se a gente se esquece, isso demonstra que nós tratamos isso daqui muitas das vezes não como algo sobrenatural. Nós tratamos muitas vezes como um bater cartão, uma religiosidade, apenas isso. E você se esquece que ao levantar a mão, é um ato que você está fazendo não porque alguém do teu lado fez, mas porque você está tentando se conectar ainda mais com Deus. Porque você está construindo algo. Você vem para se abastecer, para que na segunda-feira você tenha ânimo para continuar construindo a tua arca e não se misturar com o mundo. Nós estamos construindo algo sobrenatural, porque vai vir dias maus, queridos. Pode vir dia mau a qualquer momento, pode vir uma dificuldade a qualquer momento. A Bíblia já traz o alerta: prepara-te para o dia mau. Noé estava preparado. E a preparação de Noé fez com que salvasse a sua família. Amado, a tua preparação quando você ora, a tua preparação quando você está lendo a Bíblia, é a preparação que você tem para você poder ensinar a Bíblia ao teu filho, para você poder orar com o teu filho, para você orar em casa, para você trazer uma palavra em casa. É muito interessante que nós vivemos uma geração de crentes que querem ir morar no céu, mas que não leem a Bíblia, que não oram, que apenas vêm no culto na quarta, às vezes nem vêm no domingo, ou só no domingo de ceia. Amados, ei,
Desperta. Acorda. Você esqueceu porque você entrou aqui. Nós temos que construir algo. Sabe o que eu vejo em Noé? Noé, ele foi o líder que toda família precisa ter. Ei, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, sobrinho. Noé foi o líder que eu e você precisamos ser. Noé foi o líder que a nossa família precisa ter. Ele não perdeu o foco. Ele temia o Senhor. Ele olhava para a geração dele e ele sabia que eles eram tão perversos que ele não tinha como se misturar com eles. E ele sabia que todos os dias ele tinha que construir um pouquinho da sua arca. Amado, se o teu culto for apenas o dia que você vem na igreja, quando vier a chuva vai dar problema. Se a tua comunhão com Deus for apenas no momento do culto, no dia da chuva, vai dar problema. Se você lê a Bíblia apenas na hora de nós abrirmos no culto, vai dar problema. Naquele dia não vai adiantar. Ah, eu participei da ceia, eu dizimei, eu ofertei, eu era líder de ministério. Você construiu a tua arca, querido. Você só está no lado esquerdo da força porque você não construiu a sua arca. Amados, nós não estamos aqui porque hoje é domingo. Nós estamos aqui porque nós estamos construindo um projeto sobrenatural. Nós não estamos aqui porque nós estamos aqui para construir uma herança física que vamos deixar para a próxima geração. Não, nós estamos aqui construindo uma herança de valores, princípios espirituais que vamos deixar para os nossos filhos. Porque se Jesus não vier na nossa geração, a próxima é dos meus filhos, é do meu filho. Já profetizei mais um, oh glória. Eita glória. Recebe aí, mano. Você viu como é que funciona? Nós estamos aqui, queridos, construindo algo muito importante. Algo muito importante. Nós não estamos aqui porque viemos à igreja. Nós estamos aqui porque somos a igreja. A diferença é gigante. Aleluia. Te coloque de pé em nome de Jesus. Noé era um homem como eu e você, mas que tomou atitudes e decisões diferentes do que a nossa geração toma. E eu não quero convidar você para fazer parte da tua geração. Não. Eu quero convidar você como Deus convidou Noé, para ser diferente na tua geração. Eu não quero convidar você para você ser mais um que vai à igreja na tua geração. Porque esta geração é a geração que mais tem igreja. Eu não quero convidar você para você ser frequentador de igreja. Não quero convidar você para isso. A arca que estamos construindo é bem mais do que frequentar a igreja. É ser igreja. E ser a igreja para a minha vida, para a minha família e para a próxima geração.
dizer uma outra coisa. Eu fiquei muito aborrecido, muito entristecido essa semana. Conversando com um pastor, e ele trouxe uma informação muito triste. Há um pastor que eu não vou citar o nome, mas é um maldito. E eu digo maldito porque a Bíblia me diz em Gálatas 1:8 que ainda que um anjo do céu vos desça e vos pregue outro evangelho, seja considerado maldito. Certo? Então não vou citar o nome, porque ele nem merece ser citado. Mas ele está com um projeto de construir várias escolas cristãs em todo o Brasil, com uma ideologia anticristã, para preparar a próxima geração de evangélicos para serem evangélicos que não são considerados fundamentalistas, conservadores. Para preparar evangélicos que apoiam o aborto, para preparar evangélicos que apoiam liberação de drogas, para preparar evangélicos a apoiar bandidagem. Eu só vou te dar uma breve indicação. É a pauta do próximo governo. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? O diabo, ele já está projetando algo sobre a próxima geração. Ele já está construindo algo para a próxima geração. E eu e você? Veja a importância de nós construir uma arca para a nossa família. Sabe, queridos, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração: Noé, ele é o pregador que a minha geração precisa. Sabe por quê? Porque ele salvou a sua família. Sabe, amado, lá na tua casa tem que ter um pregador que salve a tua família. Se em cada lar dos 50 milhões de brasileiros que dizem ser evangélicos tiver um Noé, um pregador que salve a sua família, que arca grande teremos na nação brasileira. Olha o foco. Então nós temos que entender isso. Temos que entender que estamos construindo algo muito espiritual. Quando Noé desce da arca, o que ele faz? Constrói um altar. Mas já não tinha passado tudo. Sabe, querido, esse é um problema dessa geração. E o diabo já entendeu isso. Deixa na bonança, que eles já não constroem mais altares. Deixa na bonança, que eles já não buscam mais Deus. Aí é por isso que às vezes Deus tem que permitir, né? Para que a gente se lembre, eu tenho um altar, eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho uma arca para construir. Querido, enquanto você estiver nessa terra respirando, você tem uma arca para construir, um legado para deixar para a tua família. Noé era um homem justo, íntegro. Amados, eu certamente
história, as pessoas que mais me conhecem, que conhecem todos os meus defeitos, pudessem dizer: olha, além dos defeitos, era um homem que temia Deus, era um homem justo, era um homem de Deus. Isto não há preço. Isso não pode ser comprado com dinheiro algum. Isso não pode ser construído com sacos de cimento. Mas isso é construído com leitura da palavra. Isso é construído com joelho no chão. Isso é construído com atitudes que se parecem com as de Cristo. Isso é construído desta forma. Porque eu quero que, independente se o meu filho um dia vai ser pastor ou não vai ser pastor, eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é se ele vai ser um homem de Deus ou não. É apenas isso que importa. A única coisa que importa é a salvação da nossa família. Sabe por quê? Porque se eu e você construirmos uma arca nos nossos lares, no momento da tempestade, querido, o vizinho do lado vai ver que tem uma embarcação ali. E ele vai ser neste momento que ele vai estar pronto, preparado, e que a terra vai estar arada, para que você possa convidá-la à salvação também. Se ele ver mau testemunho, ele não vai nunca procurar você. Construa uma arca para ti, tua intimidade com Deus, e também para a tua casa, para a tua família. Quem sabe nesta manhã você chegou aqui cansado. Noé ficou 120 anos construindo, gente. Será que não teve um momento que ele se cansou? Será que não teve um momento que ele pensou em parar, desistir? Mas o detalhe não é o que ele pensou, ou possa ter pensado ou não. O detalhe é o que ele fez. E sabe o que ele fez? Ele continuou temendo a Deus, focado e sabendo que ele tinha algo para construir. Então você que entrou cansado nesta manhã, cansado porque talvez você está construindo coisas que Deus não disse para você construir. Cansado porque talvez você está querendo fazer coisas que Deus não te mandou fazer. Talvez você está preocupado com coisas que não é para você estar preocupado. E você vai se cansando. Você está fazendo o que Deus não pediu para você fazer. Você está pegando para si algo que Deus não pediu para você pegar. Talvez você entrou aqui cansado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Queridos, é manhã de nós sairmos daqui edificados. É manhã de nós sairmos daqui em nome de Jesus Cristo focados. É manhã de nós sairmos daqui tendo a certeza de que o mundo não tem nada para nos oferecer.
nos aliançar, e nos acomodar e nos adaptar ao mundo, não. A forma do mundo é para o mundo. O sujo, suje-se ainda mais. Fomos chamados para a sujeira? Não. Então, purifique-se ainda mais. E tire o foco em construir tanta coisa que talvez você está focado. E observa um pouquinho mais em construir o teu relacionamento com Deus, a tua comunhão com Deus. Traga o reino de Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Talvez seja o momento de desligar a TV. Talvez seja o momento de você desfazer algumas assinaturas. Talvez seja o momento de você tirar a TV do quarto. Talvez seja o momento de você pegar o teu telefone e você desligar ele. Dê a Deus o que é de Deus. Lembra-te do primeiro amor. Quero que você feche os teus olhos e pergunte para você: você está construindo a tua arca? Ou você perdeu o foco? Ou você está construindo coisas? Ou você está tão cansado? Se você quer, nesta manhã, construir, retornar a construir a arca, coloca a mão no teu coração e vamos orar. Comece a andar com Deus. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho. Lâmpadas acesas. Ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando. Olho protegido, ele vem, ele vem. Ele vem, Ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Senhor, o Senhor está vindo a qualquer momento. Tua palavra nos diz como foi nos dias de Noé, que não houve relâmpago, não houve trovões, não houve avisos. O tempo
e a porta da arca se fechou. Assim será a vida do Filho do Homem. O tempo do arrependimento terá acabado. E a única coisa que importará, Senhor, é se nós andamos como Noé na terra. Se nós, ao meio de uma geração corrompida, nós não nos corrompemos. Nós nos preparamos, nós nos purificamos. Senhor, perdoa as nossas vidas, porque quantas vezes nós tiramos os olhos do alvo, quantas vezes nós nos distraímos com coisas, com às vezes bobagens, com coisas que não são mais importantes. Que possamos, como Pedro, possamos entender de uma vez por todas: não temos outro lugar para ir, não temos outra coisa para fazer. A nossa vida é Cristo, o nosso pensar é Cristo, a nossa salvação é Cristo, a nossa vida é Cristo, tudo é Cristo, e sem Cristo não temos nada. Tu és tudo que temos, Tu és a nossa herança. Que possamos nos preparar para tomar posse desta herança, para no último dia, Senhor, nós ouvirmos a trombeta e desfrutarmos da herança do Senhor. Que possamos, ó Pai amado, preparar uma arca para nós, para a nossa família, e também, Senhor, para todo aquele que quiser, olhando para nós, se espelhando em nós, buscar construir também a sua arca. Assim, desta maneira, Deus amado, eu oro pela tua igreja e te peço em nome de Jesus, que todos nós possamos, dia após dia, ter isso inculcado em nós. Hoje é dia de construir a arca. Hoje é dia de construir mais um pouquinho a arca. A arca, Senhor, ela é um projeto de anos. Não se constrói num culto, se constrói de culto após culto, dia após dia, ceia após ceia, ano após ano, se constrói. Mas para isso nós temos que ter dentro de nós, temos que construir mais um pouquinho da arca hoje, temos que construir mais um pouquinho amanhã, e depois de amanhã mais um pouquinho, e todos os dias mais um pouquinho, para a glória de teu nome, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, as vezes que deixamos de construir a arca para construir coisas. Senhor, aquele que está cansado, renova as suas forças, troca o seu fardo, e em nome de Jesus, Senhor, leva-o de volta ao primeiro amor. Leva ele de volta às antigas, aquelas práticas primeiras. Leva ele de volta, Senhor, incomoda ele. Espírito Santo que nos convence do pecado, incomoda a tua igreja, incomoda ela, até que ela entenda, até que ela se lembre de uma vez por todas, a forma que ela tem que estar não é a forma que o mundo está. Em nome de Jesus. Se você quer isso, diga amém.